Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Ambientação em EAD, ofertada pela especialização em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal do Piauí e da Universidade Aberta do Brasil. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Ivan Oliveira e hoje nós vamos iniciar a nossa aula de número 3, referente à unidade 3, que tem por título Conhecendo o Moodle. Os objetivos da aula de hoje são conhecer ambiente de aprendizagem baseado em Moodle, conhecer possibilidades de atividades no Moodle e conhecer recursos oferecidos pelo Moodle. O texto base da aula de hoje é o livro virtual disponibilizado na seção sobre o Moodle do curso de vocês do ambiente virtual. O texto que tem por título O que é o Moodle. Para nortear as nossas discussões da aula de hoje, nós temos algumas questões iniciais. Por exemplo, o que são mesmo Moodle e Ava? Que atividades podem ser realizadas no Moodle? Que recursos são disponibilizados pelo Moodle? Então, nas aulas passadas, nós reconhecemos que a internet é um dos fatores impulsionadores da educação à distância no Brasil e que a proatividade para o uso de tecnologias é uma das características básicas dos estudantes na EAD. Portanto, a relação tecnologia e educação à distância é muito próxima, requerendo que tanto professores como estudantes tenham domínio das tecnologias, principalmente aquelas chamadas TICs, Tecnologias da Informação e da Comunicação. E uma dessas tecnologias é justamente o Moodle. Moodle é uma sigla em inglês para Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, que em português podemos traduzir por Ambiente de Aprendizagem Dinâmico Modular Orientado a Objeto. O Moodle é um sistema de internet que concentra um conjunto de ferramentas de gerência pedagógica e administrativa de cursos, bem como um ambiente virtual de aprendizagem. O Moodle, na verdade, é uma plataforma de código aberto, livre, direcionada para o fomento de atividades educacionais como cursos. E o que é mesmo AVA? AVA é a sigla para o termo Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é justamente um espaço virtual caracterizado por uma interface que reúne diversas ferramentas computacionais que proporcionam a disponibilização de conteúdo, realização de atividades e interação entre as pessoas. Um exemplo de ambiente virtual de aprendizagem é justamente a página a qual vocês acessam o curso, a página em que os estudantes e as estudantes matriculados na disciplina acessam o curso para ter acesso aos conteúdos e às atividades. Esse é o nosso ambiente virtual, proporcionado pelo Instituto Federal do Piauí, que é baseado justamente no Moodle. É muito importante entender que a ideia do Moodle e a ideia dos ambientes virtuais de aprendizagem é uma ideia baseada no princípio da colaboração e da interação dos sujeitos participantes dos cursos e das disciplinas, pois esses ambientes são pensados para favorecer justamente a interação entre estudante e plataforma, estudante com outros estudantes e estudantes professores, no sentido de colaboração conjunta. E o que são atividades no Moodle? Atividade no Moodle é todo meio que proporciona interação entre o estudante ou a estudante e a plataforma e entre si. O Moodle nos oferece uma diversidade de atividades. Por exemplo, chat. O chat possibilita a conversação síncrona, ou seja, em tempo real, entre os participantes. Uma outra atividade possível de se fazer no Moodle é a escolha. E o que é que a escolha faz?
ela permite ao professor, por exemplo, fazer uma enquete e especificar opções de múltiplas respostas. Então, o estudante pode participar de uma enquete, fazer escolhas com relação a alguma coisa que o professor venha a disponibilizar. Os resultados podem ser visualizados depois que os alunos respondem ou após uma determinada data pré-configurada. E também pode ser utilizada para a organização de grupos. Outra forma de interação, que é uma atividade no Moodle, é o fórum, o qual vocês já conhecem que nós utilizamos na nossa disciplina. O fórum que é uma discussão assíncrona, ou seja, em tempos diferentes. Não é ao vivo, podemos dizer assim. Né? Então, é uma discussão assíncrona, no qual os estudantes podem interagir sobre temas escolhidos pelo professor ou pelos demais participantes. Outra atividade a qual os estudantes podem participar é o glossário. O glossário é uma ferramenta interessante, porque ela possibilita criar uma lista de termos e respectivas definições envolvendo o conhecimento partilhado e a colaboração sobre determinado tema. Então, quando se utiliza o glossário, esses termos que são definidos são criados pelos próprios estudantes, ou seja, em colaboração mútua. Outra atividade possível de participar é, por exemplo, responder um questionário, que é um conjunto de questões de vários formatos. O questionário é criado pelo professor e é respondido pelos estudantes. Vocês já conhecem, já devem ter respondido algum tipo de questionário desse tipo, e a resposta pode sair imediatamente ou depois. Outra atividade bastante interessante no Moodle e bastante colaborativa é a Wiki. O que é a Wiki? A Wiki é uma ferramenta para a construção colaborativa de textos. Assim, por exemplo, como no glossário, são os estudantes que vão definindo os termos e construindo os termos do glossário. O Wiki é uma ferramenta de um texto colaborativo sobre um determinado tema. Então, os estudantes vão colaborando na construção desse texto. Né? Então, cada um pode dar a sua contribuição. É uma ferramenta bastante interessante, uma atividade bastante colaborativa, mais uma vez. E o que são recursos no Moodle? Recurso é um conteúdo estático em que os estudantes ou as estudantes podem ler, ouvir ou assistir. Então, o recurso ele traz um pouco menos de interação, pelo menos entre os sujeitos. Né? Então, nós temos vários tipos de recurso. Por exemplo, o recurso arquivo. Esse recurso permite você, estudante ou ao professor, disponibilizar um arquivo né, em vários formatos, diretamente na semana, ou fazer downloads. Então, por exemplo, quando vocês respondem às atividades, vocês utilizam esse recurso que é enviar o arquivo do exercício da semana. Outro recurso é o recurso livro. Né? Por exemplo, vocês vão utilizar esse recurso, que é a leitura do texto que é referência para a aula de hoje, é um livro virtual, que normalmente é utilizado para material textual, e que vocês podem navegar pelo conteúdo desse livro, pelos capítulos. Ele pode conter textos, links de sites, vídeos, imagens e outros elementos. Portanto, ele pode ser multimídia para ficar um pouco mais interativo. Outro recurso, página. Então, página exibe uma página semelhante a uma página da internet, que pode conter textos, links de sites, vídeos, imagens e outros elementos multimídia. O recurso pasta exibe uma pasta com vários arquivos para consulta ou download pelos participantes. Então, vocês podem criar uma pasta para vocês organizarem os arquivos da disciplina que vocês acharem mais necessários. Né? Ela pode ser utilizada para agrupar arquivos em local único sem poluir a tela principal. O recurso rótulo permite inserir textos, imagens e vídeos no meio dos links de uma semana ou tópico, ou seja, na tela principal. Pode ser utilizado como cabeçalho ou separador para melhor organização da sala do Moodle. E o recurso URL disponibiliza um link para uma página externa da internet, externa à página ao conteúdo do curso. Muito bem, pessoal.
Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e possam, nesta semana, como atividade, como exercício, explorar as atividades e os recursos disponíveis para vocês na nossa plataforma. Não esqueçam de participar do fórum e até a próxima. Um abraço para todos.